Olá, vem para cá, para o Cantinho do Ari. Vamos conversar um pouco sobre a questão do desenvolvimento da tecnologia na vida humana, mormente nos tempos atuais, onde o ser humano tem algumas dúvidas sobre a questão do quanto ele evoluiu e quanto a ciência e a tecnologia desenvolveu, se uma coisa está em descompasso com a outra. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: por ordem das coisas, tudo que foi criado pelo homem é um movimento subserviente ao homem. Ora, o homem, à medida em que ele vai desenvolvendo as suas habilidades, ele concomitantemente, as habilidades são desenvolvidas por força da precedente necessidade. Então surge a necessidade gera a demanda da habilidade e a habilidade gera o desenvolvimento da inteligência artificial, que é a tecnologia. Ora, então assim, o homem avança muito rápido, porque sendo o único animal racional sobre a Terra, ele é capaz de imitar a criação. Então, ele tenta, de alguma forma, reproduzir, dentro do processo da criação, os deuses internos, através da excelência da ciência, da tecnologia. Então, a tecnologia, ela é algo que foi, ao longo do tempo, que começou a ser desenvolvida lá na era do homem da caverna, quando ele começou no movimento de trazer conforto para que a vida dele ficasse melhor. Então tinha as erosões, as explosões de clima e etc e tal, e às vezes tampava-se as entradas das cavernas e o homem começou a descobrir o sistema da alavanca. A alavanca foi a primeira tecnologia que o homem desenvolveu. E logo em seguida veio a roda. E a partir dessas duas tecnologias, hoje nós temos o satélite. Então o homem hoje vai à Lua por causa do princípio da roda e da alavanca. Então lá atrás, o homem que desenvolveu a alavanca é o mesmo homem que está aqui hoje, com uma diferença que houve uma concomitância do desenvolvimento através do surgimento de novas necessidades. Ele foi alterando morfologicamente a sua estrutura anatômica, orgânica, psicológica, fisiológica e, consequentemente, ele passou a ter necessidades novas. Então, as tecnologias que vão chegando, mas elas não vêm substituir o sentido do homem existir. A tecnologia, ela traz para o homem apenas uma questão de acomodação às demandas do seu tempo. Então é muito importante que, ao estar em contato com uma tecnologia nova, que a gente não se esqueça qual é o significado que essa tecnologia está produzindo nas nossas vidas. Então, a tecnologia que serve para mim, ela pode não servir para o meu vizinho. Não perdeu o valor de ser uma boa tecnologia, mas as necessidades são distintas. Então, a tecnologia está muito relacionada com o mundo em que cada um está vivendo. Então, nós estamos vivendo num mundo extremamente tecnológico, mas nem todas as pessoas estão vivendo dentro dessa tecnologia. Então, a tecnologia, ela é algo que não pode ser endemoniada e nem endeusada, mas ela não pode substituir o homem, porque ela é produto do homem, e o homem gera produtos segundo suas necessidades temporais. Então, por exemplo, um homem que vive com 70 verbos, ele tem demandas diferentes de um que vive com 2.500. Então, qual é o lugar que eu vivo? Então, esse mundo, embora eu esteja fisicamente perto do outro, esse mundo que eu estou vivendo é diferente do mundo do outro.
mas nós nem por isso perdemos a capacidade de relacionar um com o outro. Então, o cuidado que é preciso ter com o desenvolvimento das altas tecnologias é da gente não perder essa capacidade de interagir, de humanizar as nossas relações, né? Então, assim, a tecnologia jamais vai substituir o homem. Em hipótese nenhuma, ela substituirá o homem, porque ela é filha do homem, ela é produto da criação do homem. Então, a cada tempo, nós vamos desenvolver novas tecnologias. Para se ter uma ideia, por exemplo, há em torno de 250 anos atrás, o homem tinha um tempo médio de vida de 32 anos no planeta. Hoje ele está beirando os 80. Ora, se a gente for analisar a cronologia do psicológico, do emocional, do comportamental e do sociológico, o homem começa a ficar maduro exatamente no tempo médio que ele morria, nesses 200 anos atrás. Então, agora, nós estamos tendo um nível de aproveitamento nos mesmos 60 segundos por minuto muito diferente do que a gente já tinha antes. Por exemplo, hoje, uma criança de 7 anos, ela tem muito mais estímulos, muito mais recursos armazenados do que Júlio César tinha naquela época. Então, assim, é o mesmo ser humano que está ali, só que são necessidades distintas. Hoje nós estamos vivendo uma era em que cada ser, de acordo com o ambiente que ele vive, ele está dentro de um ambiente tecnológico e tem tecnologias que servem a todos os homens. Por exemplo, a energia elétrica, o telefone, o satélite, a internet e outros tantos por aí. Então, assim, a tecnologia nunca será, em hipótese nenhuma, até pela própria capacidade co-criadora do homem, capaz de substituir o homem. O homem, sim, é capaz de substituí-la tantas quantas vezes achar necessário. Então, a tecnologia é uma dádiva humana que surgiu por decorrência das necessidades que o homem evolutivamente foi processando e gerando uma coisa que eu sempre comento aqui com os meus filhos, com a minha família, meus amigos, que o conforto é a base da procura. Então, o que você procura? Você procura ter conforto. Então, assim, você ter conforto num bom telefone, ter conforto num bom carro, tudo dentro das suas posições relativas, concomitantes à sua posição e à capacidade de absorver aquilo. Mas é nesse sentido que o conforto é sempre e sempre será uma busca do homem. Então, uma tecnologia, ela tem por finalidade trazer o conforto, como veio o princípio da alavanca. Então, quando o homem descobriu que com uma alavanca ele tinha força de 10 homens, ele começou a mudar a relação dele com o meio que ele vivia. E logo em seguida começou o homem a ficar nômade. Ao invés dele ficar reparando as cavernas, ele começou a mudar de lugar. E na medida em que ele mudava de lugar, ele foi mudando a anatomia do corpo, foi crescendo o tamanho do cérebro, porque ele começou a pensar mais. Então, hoje, o homem tem uma necessidade muito grande da tecnologia, parece que ele não vive sem ela, não é pensável viver sem a tecnologia, porque nós temos a tecnologia criada. Mas é muito importante a gente não esquecer que o ser em si, ele tem necessidades básicas que não são substituíveis, que é a proximidade do carinho, do afeto, da amizade, do acolhimento, da fraternidade, e isso a tecnologia não nos dá, não substitui. Então, assim, grosso modo falando, a tecnologia, eu diria que é uma bênção da criação humana e que o homem tem que ser parabenizado pela capacidade de ser um grande gestor e um grande co-criador da tecnologia e que os homens não esqueçam que é preciso ter boas tecnologias, mas é preciso de desenvolver uma tecnologia nova do amor, do acolhimento. É muito importante para que faça sentido a gente estar aqui nesse movimento de troca, esse processo de você curtir e seguir, né? E compartilhar com o seu meio, né? Com seus amigos, porque isso vai dar legitimidade e força para que a gente possa prosseguir. Grande abraço.